Lula ligou para o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, vai ligar para o presidente de um país que é o maior exportador de cocaína do mundo. Luiz Inácio Lula da Silva desistir da sua própria candidatura à reeleição. Se o PCC ou qualquer outra organização criminosa for colocada nessa lista, o FBI deixa de atuar. Quem vai passar a atuar é a... Se você gosta de vídeos como esse, já quero te pedir para vir fazer parte do nosso País Bostil, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando. Assim você ajuda o canal e faz parte do País Bostil para que nós possamos trazer mais vídeos como esse todos os dias. Estados Unidos e Lincoln Garcia discutem estratégias contra o PCC. Vamos ao vídeo. Estados Unidos, o secretário de Estado americano Marco Rubio se reuniu, alguns assessores dele se reuniram com Lincoln Garcia, promotor responsável por investigar o PCC aqui em São Paulo e várias organizações criminosas. Segundo informações de fontes ligadas a Eliseu Caetano, essa reunião foi para combinar estratégias de combate ao PCC e também se realmente vai ser colocado como uma organização terrorista, que é a vontade de Donald Trump, né? Eliseu Caetano vai então chegar ao vivo com a gente, direto de Miami. Oi, Eliseu, boa tarde. Já chegamos com essa bomba, né, do dia, começando em tempo real forte. Conta mais detalhes aí dessa reunião com assessores e o que foi discutido, Eliseu. Marco Rubio se reuniram com promotores no Brasil para discutir sobre PCC e Comando Vermelho. Na mesa, a proposta das duas organizações criminosas, as duas facções brasileiras, se tornarem organizações terroristas, sendo assim uma vontade, como você disse, Márcia Dantas, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Assessores do secretário de Estado, Marco Rubio, estiveram no Brasil, fizeram reuniões em Brasília e também em São Paulo com diversas autoridades para tratar o avanço das organizações criminosas do nosso país no exterior, viu? Esta conversa, inclusive, também foi feita com o promotor de justiça Lincoln Garcia, que é muito conhecido por atuar no combate ao primeiro comando da capital aí de São Paulo. Os assessores, repito, visitaram Brasília e São Paulo, onde também tiveram reuniões com autoridades ligadas à segurança pública e também integrantes da Polícia Federal. O objetivo foi discutir o crescimento e também a atuação internacional dessas facções criminosas. Bom, o Lincoln Garcia, ele é promotor do GAECO, do Ministério Público daí de São Paulo, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Ele é considerado uma referência no combate ao PCC e confirmou pra gente mais cedo que teve essa conversa com os assessores americanos sobre a estrutura dessas organizações e a possibilidade delas terem se expandido para o exterior. Durante o encontro foram discutidas informações sobre funcionamento das organizações, fontes de financiamento e presença em outros países, que é exatamente o que preocupa as autoridades internacionais. Se forem classificadas de organizações criminosas para organizações terroristas, ela vai dar um instrumento legal para o governo americano de ampliar o combate a essas facções com sanções econômicas, cooperação policial mais intensa. E daí, Márcia, quando a gente fala cooperação policial mais intensa, é agentes dos Estados Unidos aí no Brasil, em operações muito parecidas com aquelas que aconteceram na Venezuela agora há pouco, que a gente acabou de acompanhar na programação da Jovem Pan, inclusive culminando com a prisão de Nicolás Maduro. Exatamente, então o PCC e o Comando Vermelho já estão sendo investigados. Pois é, parece que o Trump não vai deixar isso passar, ele não vai esquecer isso tão cedo e realmente ele vai agir. Já foi dito que ele não precisa da autorização do Lula para ele vir aqui no Brasil e fazer qualquer coisa, né? Mandar os homens dele aqui no Brasil e fazer o que ele achar melhor que deva ser feito. Então, a opinião do Lula não faz diferença para o Donald Trump. Vamos ver o que ela diz. Classificar facções como terroristas pode dificultar combate ao crime organizado no Brasil. FBI sai e a CIA entra. Antes disso tudo, for o chefão disso tudo, né? Por que combater a criminalidade se ela nos dá dinheiro? Não faz sentido, não é mesmo? Se o PCC ou qualquer outra organização criminosa for colocada nessa lista do Trump, sabe o que vai acontecer? O FBI deixa de atuar. Quem vai passar a atuar é a CIA. E aí, nesse caso, não há troca de informação. Portanto, dificulta o combate ao crime organizado aqui no Brasil. Porque o fluxo de informação fica interrompido porque passa a ser tudo top secret, porque passa a ser tudo classificado. E aí essa cooperação é mais custosa. Não é que ela não possa ocorrer, ela é mais difícil, ela é menos fluida. O próprio Lincoln Garcia concorda com essa dificuldade que vai passar a ter. Pessoal, vocês viram essa? O Lula ligou para o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, para falar sobre
PCC, o Comando Vermelho, que o Donald Trump está querendo classificá-los como grupo terrorista. E por que essa preocupação? E por que ele vai ligar para o presidente de um país que é o maior exportador de cocaína do mundo, né? A Colômbia, historicamente, é um dos maiores produtores de cocaína do mundo. E boa parte dessa droga passa por rotas que envolvem o Brasil antes de chegar à Europa e os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, cresce no cenário internacional uma discussão muito séria. Classificar facções como o PCC e Comando Vermelho como organizações narcoterroristas. E se isso acontecer, muda todo o jogo. Porque países como os Estados Unidos passam a ter instrumentos duros no combate dessas organizações. E uma cooperação ampla com a Polícia Federal, enfim. E aí o Lula está preocupado e ele liga para o presidente da Colômbia para falar sobre o assunto. Gente, olha isso. Vocês estão entendendo esse lado criminoso da coisa? Comentem esse vídeo comigo. Comentem esse vídeo comigo. Tá tão preocupado que ele liga pro presidente da Colômbia, é o maior exportador de drogas, né? Junto com o Brasil, é o maior. E ele liga pro presidente da Colômbia, olha só, deixou de se encontrar com o Trump, deixou de ir lá no Chile, mas ele ligou para o presidente de um dos países que mais exportam drogas, né? Um pouco vai, um pouco vem, um pouco vai, um pouco vem. E ele foi ligar pro presidente da Colômbia. Ai, Lula, tudo que você faz acaba vazando, Lula. Ó, agora tá todo mundo sabendo que você ligou pro presidente da Colômbia no momento que a gente tá vivendo, que os Estados Unidos tá assim, ó, tá louquinho pra vir aqui no Brasil e fazer o que ele acha certo. E claro que a população aplaude e apoia que o Trump venha. Vem, Trump, vem, Trump. E não menos importante, não poderíamos deixar de falar do velho cachaceiro neste vídeo. Urgente, CNN diz que Lula está a um passo de desistir da própria candidatura. Lula está a um passo de desistir de ser o nosso presidente. Olha que maravilha! Isso é música para os nossos ouvidos. Então vamos assistir essa notícia para alegrar a nossa quinta-feira. Já começo reforçando aqui que é para deixar registrado. Hoje é 11 de março de 2026 e pode parecer uma loucura, mas o entorno próximo de Flávio Bolsonaro e gente graúda da pré-campanha dele já trabalha com a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistir da sua própria candidatura à reeleição, a depender das pesquisas de opinião, ali como estiverem os resultados em junho, julho. É claro que isso é bastante improvável, já que Lula é competitivo, sabe fazer campanha, tem a máquina do governo na mão e a caneta com dinheiro, e ainda tem muito tempo até outubro, quando acontece a eleição. Mas a disparada nas pesquisas eleitorais de Flávio Bolsonaro está surpreendendo até ele mesmo, a turma dele, o entorno dele. Eles apostam que a situação, embora Lula tenha uma série de vantagens por ser um incumbente, o atual presidente, portanto, eles apostam em cenários bastante daquela tempestade perfeita. Apostam que a guerra no Oriente Médio, por exemplo, vai impactar a inflação aqui no Brasil. E aí, quando mexe no bolso da população, do eleitor, azeda ainda mais o clima na sociedade. E a fim e ao cabo, a culpa acaba sendo do governo. O mesmo vale para a crise do Banco Master, para a crise do INSS, vai criando aquele caldo negativo, aquela sensação de que a vida não está muito boa. A avaliação da turma de Flávio Bolsonaro é que Lula não vai correr o menor risco de perder a eleição. Por isso eles avaliam que se a aprovação do governo não estiver boa e Flávio vier aparecendo constantemente à frente nas pesquisas, Lula não sai, não disputa porque não pode correr o risco de sair para perder. E mais, isso tudo eu estou falando do ponto de vista da campanha de Flávio, dos aliados de Flávio, que o presidente Lula poderia alegar cansaço, poderia alegar alguma questão de saúde, embora ele esteja muito bem de saúde no momento, ou qualquer outra coisa, e indicar alguma pessoa para colocar para perder no seu lugar. Aí, obviamente, fui conversar com fontes do governo que me disseram que, imagina, não há a menor possibilidade dessa desistência acontecer. O presidente Lula é, sim, candidato à reeleição e essas pesquisas são, segundo me disseram, uma fotografia de momento, ainda tem muita entrega para o governo fazer, muita água para rolar. Já deu um ar de esperança aí para o povo de direita, o povo conservador, que esse velho cachaceiro vai rodar nessas eleições em outubro. Já deu um ar de esperança pra gente, né? Porque a gente viu que o Nordeste aí, uma grande parte do Nordeste acordou e acordou
consciente. Então esperamos que até outubro mais pessoas venham a acordar desse pesadelo de achar que o Lula é o salvador da pátria, que ele é a nossa salvação, que ele é o melhor presidente que existe. Espero que todo mundo acorde. Por mais que essa notícia não seja nada concreto ainda, não seja nada certo ainda, seja baseado nos eleitores do Bolsonaro, seja baseado em cima da candidatura do Flávio Bolsonaro, mesmo assim dá um ar de respiro, de esperança para quem é de direita e conservador de que esse lixo desse governo vai chegar ao fim ainda em 2026. É o que esperamos, é o que torcemos.